Você acredita que as pessoas estão celebrando cada uma das suas conquistas. Acredita que os olhares ao seu redor são de admiração e respeito. Mas na maioria das vezes, a realidade é muito diferente. Enquanto você imagina aplausos, muitos estão apenas observando, analisando e esperando uma oportunidade. Existe uma ideia que foi implantada na mente da maioria das pessoas desde cedo. A crença de que uma vitória só tem importância quando é exibida para os outros. Você foi ensinado a compartilhar cada avanço, mostrar cada conquista e transformar cada passo adiante em um espetáculo público. Como se o reconhecimento externo fosse a prova definitiva de valor. Como se o sucesso precisasse de uma plateia para existir. Mas essa mentalidade carrega um risco que quase ninguém percebe até ser tarde demais. No mundo real, onde as relações humanas são guiadas por interesses, emoções ocultas e disputas silenciosas, a exposição excessiva raramente é uma demonstração de força. Muitas vezes, ela funciona como uma declaração involuntária de vulnerabilidade. Cada detalhe que você revela mostra aos outros aquilo que você considera importante. E toda informação importante pode ser utilizada contra você. Quando alguém exibe constantemente seus resultados, seus bens, seus relacionamentos ou suas capacidades, envia sinais que vão muito além do que imagina. É como acender uma luz em um campo escuro e anunciar sua posição para todos os presentes. Alguns vão admirar a paisagem, outros vão estudar o terreno, e alguns poucos vão procurar uma forma de tomar aquilo que você construiu. Por isso, o silêncio se tornou um dos recursos mais valiosos da atualidade. Em uma época em que todos sentem necessidade de provar algo o tempo inteiro, manter certas informações protegidas tornou-se uma forma de inteligência. Não estamos falando de viver escondido ou abandonar suas conquistas. Estamos falando de compreender que nem toda vitória precisa de testemunhas. Ao longo da história, indivíduos que exerceram grande influência entenderam uma verdade simples. Quanto menos os outros sabem sobre seus movimentos, mais difícil se torna antecipá-los. O mistério cria proteção, a discrição reduz ataques, e a reserva impede que suas fraquezas sejam facilmente identificadas. Quando terminar esta reflexão, talvez você perceba algo desconfortável. Talvez descubra que muitas das vezes em que procurou reconhecimento, estava sem perceber, oferecendo aos outros informações preciosas sobre você mesmo. E talvez compreenda que a verdadeira força nem sempre faz barulho. Muitas vezes, ela se move em silêncio, longe dos holofotes, enquanto todos estão distraídos observando quem decidiu se exibir. Basta fazer com que você pareça incompetente diante das pessoas certas e todo o castelo desaba. Isso acontece porque atingi exatamente o ponto onde sua identidade está apoiada. Percebe o perigo? Quando você expõe demais quem é, acaba entregando as ferramentas que podem ser usadas contra você. Não é por acaso que Maquiavel defendia que líderes habilidosos jamais revelassem completamente suas intenções ou sua natureza. A lógica é simples. Se alguém descobre aquilo que você mais valoriza, descobre também onde exercer pressão. Se conhece seus medos, encontra o caminho mais curto para provocar insegurança. Ao compartilhar cada detalhe da sua rotina, dos seus planos e das suas emoções, você reduz sua própria proteção. É como entrar desarmado em um ambiente onde todos mantêm suas defesas erguidas. Existe um motivo pelo qual as pessoas que realmente exercem influência costumam ser extremamente discretas. Elas se movem quase como sombras. Poucos sabem seus hábitos, suas conexões ou seus próximos passos. A falta de informação cria uma barreira natural. Quando ninguém consegue prever seus movimentos, também não consegue controlá-los. Enquanto isso, muita gente faz exatamente o contrário. Expõe localização, objetivos, conflitos pessoais e conquistas como se estivesse distribuindo um manual completo sobre si mesma. Hoje, com poucos minutos observando um perfil nas redes sociais,
Já é possível identificar padrões emocionais, necessidades de validação e até inseguranças profundas. Sem uma única conversa, alguém pode descobrir o que te irrita, o que te motiva e quais críticas têm mais poder sobre você. Esse é o verdadeiro risco de transformar sua vida em uma vitrine aberta para qualquer observador. A cultura moderna insiste para que você revele tudo. Fala sobre transparência absoluta, exposição constante e compartilhamento irrestrito. Mas existe uma enorme diferença entre ser autêntico e ser vulnerável demais. Você pode ser verdadeiro sem revelar todas as cartas. Pode ser honesto sem abrir mão da própria proteção. As pessoas mais inteligentes entendem que certa dose de mistério é uma forma de força. Elas preservam parte de seus pensamentos e intenções, não porque tenham algo a esconder, mas porque entendem o valor estratégico da discrição. Quando nem todos sabem para onde você está indo, surgem dúvidas. E quando surgem dúvidas, surgem também interpretações. Curiosamente, as pessoas costumam imaginar capacidades muito maiores naquilo que não conseguem compreender completamente. O silêncio amplifica a percepção de competência. Quem fala pouco transmite a impressão de que pensa muito. Quem revela tudo elimina qualquer margem para a imaginação. Por isso, pare de entregar informações desnecessárias. Pare de desenhar para os outros a estrutura da sua própria fortaleza. Conheça seu território, fortaleça suas posições e permita que os curiosos continuem tentando adivinhar o caminho. Existe um conceito interessante na biologia, conhecido como princípio do handicap. O pavão carrega uma cauda enorme, vistosa e difícil de sustentar. Ela exige energia, reduz sua mobilidade e aumenta os riscos diante de predadores. Ainda assim, serve como um sinal de vigor. É uma forma de demonstrar que ele consegue sobreviver mesmo carregando um peso tão grande. O problema é que os seres humanos adaptaram esse mecanismo de forma diferente. Em muitos casos, quanto mais exagerada é a demonstração, menor é a substância por trás dela. A exibição excessiva frequentemente esconde insegurança. Quem realmente possui confiança, raramente sente necessidade de anunciá-la o tempo todo. Assim como o animal mais perigoso da floresta não precisa avisar constantemente que representa uma ameaça. Quem late o tempo inteiro está tentando convencer os outros de algo. Quem realmente possui poder geralmente não desperdiça energia fazendo propaganda de si mesmo. A força autêntica costuma se manifestar de maneira silenciosa. Ela não precisa de discursos repetidos, nem de demonstrações constantes. Ela simplesmente existe. Quando alguém passa o tempo todo falando sobre disciplina, superioridade, produtividade ou status, muitas vezes está tentando validar essas qualidades para si mesmo. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas raramente transformam seus recursos em assunto permanente. Elas não sentem necessidade de provar aquilo que já sabem que possuem. Para quem tem abundância, determinados recursos se tornam tão naturais quanto o ar. Ninguém passa o dia comentando que está respirando. Só fala sobre oxigênio quem sente falta dele. Da mesma forma, quem vive falando sobre dinheiro, atenção ou reconhecimento pode estar revelando exatamente a carência que tenta esconder. O mesmo acontece com a necessidade de aprovação. Quando alguém se gaba da quantidade de pessoas que atrai ou da agenda sempre lotada, pode estar transmitindo uma mensagem involuntária. A mensagem de que essas coisas possuem um valor excessivo para ela. E aquilo que você coloca em um pedestal revela mais sobre suas necessidades do que sobre sua força. Sempre que vejo alguém tentando impressionar a qualquer custo, não enxergo autoridade. Enxergo esforço. E existe uma diferença enorme entre os dois. A autoridade é percebida naturalmente. Esforço excessivo denuncia necessidade de aprovação. O magnetismo surge quando existe confiança, não quando existe insistência. Respeito não nasce da autopromoção. Ele surge dos resultados da postura e da consistência. Existe uma tranquilidade poderosa em saber do que você é capaz,
sem sentir necessidade de anunciar isso ao mundo. É a calma de quem possui recursos, mas não precisa exibi-los. De quem conhece a resposta, mas escolhe ouvir antes de falar. E justamente por isso, quando finalmente fala, todos prestam atenção. Existe uma diferença enorme entre quem possui confiança verdadeira e quem vive buscando aprovação. O governante não precisa anunciar sua importância. Sua presença já basta. Já o bufão precisa fazer barulho, chamar atenção e se exibir constantemente para receber alguns segundos de reconhecimento. Agora reflita com sinceridade. Qual desses papéis você tem desempenhado? Cada publicação carregada de validação, cada comentário cuidadosamente calculado para arrancar elogios e cada demonstração disfarçada de humildade é apenas mais um sino preso à sua roupa. Quanto mais você o agita, mais revela sua necessidade de ser notado. Você acredita que está conquistando respeito, mas muitas vezes está apenas expondo sua carência. E as pessoas percebem isso mais rápido do que imagina. O desespero possui sinais visíveis. Ele aparece na necessidade constante de impressionar, na urgência de provar valor e na incapacidade de permanecer em silêncio. Por isso, uma das transformações mais importantes que você pode fazer é eliminar a parte de si que depende do olhar alheio para existir. Essa necessidade corrói sua força silenciosamente e limita tudo aquilo que você poderia se tornar. Aprenda a aceitar ser subestimado. Mais do que isso, aprenda a usar isso a seu favor. Deixe que os outros pensem que você é comum. Permita que imaginem que você está atrasado, despreparado ou distante do jogo. Como ensinava Sun Tzu, quando somos capazes de agir, devemos parecer incapazes. Quando possuímos força, devemos aparentar tranquilidade. Quem acredita que você não representa perigo, raramente se prepara para enfrentá-lo. E justamente por isso acaba revelando suas próprias vulnerabilidades sem perceber. É nesse cenário que as maiores vantagens surgem. Não através de demonstrações grandiosas, mas por meio de movimentos discretos. Enquanto os outros desperdiçam energia tentando parecer fortes, você acumula recursos em silêncio. Enquanto eles falam, você observa. Enquanto eles anunciam, você constrói. E quando chega o momento de agir, os resultados falam por você sem necessidade de apresentação. Pense também na lógica da escassez. Tudo aquilo que existe em excesso perde valor aos olhos das pessoas. Isso vale para produtos, informações e até para sua própria presença. Quando você compartilha cada pensamento, cada plano e cada detalhe da sua rotina, transforma algo valioso em algo comum. Torna-se previsível, torna-se disponível demais. E o que está sempre disponível raramente é tratado com respeito. Os estrategistas compreendem isso profundamente. Eles sabem que a ausência, quando usada com inteligência, aumenta o interesse. Observe a diferença entre alguém que aparece todos os dias, repetindo as mesmas coisas, e alguém que surge raramente, mas sempre trazendo algo relevante. O segundo captura atenção porque existe expectativa, existe curiosidade, existe valor acumulado ao longo do tempo. Por isso, pare de entregar gratuitamente tudo o que está construindo. Nem todo projeto precisa ser anunciado, nem toda conquista precisa ser compartilhada imediatamente. Algumas das realizações mais impactantes nascem longe dos holofotes. Quando você passa anos aperfeiçoando uma habilidade sem buscar aplausos, o resultado final carrega um peso impossível de ser ignorado. E as pessoas respeitam aquilo que demonstra profundidade. Imagine uma sala cheia de profissionais discutindo um problema complexo. Um deles fala sem parar, interrompe os outros e tenta demonstrar inteligência a cada minuto. Outro permanece atento, escutando cada argumento. Quando finalmente decide falar, utiliza poucas palavras e apresenta a solução que ninguém havia percebido. Quem exerce mais influência naquele ambiente? Quase sempre é aquele que soube esperar. Aquele que preservou o valor da própria voz até o momento certo. A mesma lógica se aplica aos seus objetivos. Existe um erro comum que destrói inúmeros projetos antes mesmo de começarem.
As pessoas falam demais sobre aquilo que pretendem fazer. Compartilham metas, recebem elogios antecipados e experimentam uma sensação artificial de conquista. O cérebro interpreta parte desse reconhecimento como recompensa real. Como consequência, a urgência de agir diminui e a execução perde força. O silêncio protege seus objetivos dessa armadilha. Ele mantém viva a tensão necessária para continuar avançando. Funciona como uma energia acumulada que permanece pressionando você na direção certa. Cada passo concluído aumenta essa força. Cada resultado concreto fortalece o impulso. Mas quando você libera tudo através de anúncios prematuros, parte dessa energia desaparece antes de gerar qualquer resultado. Não troque uma conquista verdadeira por alguns segundos de validação digital. Não entregue um futuro extraordinário em troca de uma recompensa momentânea. Torne-se raro, torne-se seletivo. Em um mundo onde todos competem por atenção, a discrição se transforma em uma vantagem poderosa. E agora chegamos a uma verdade desconfortável sobre status e hierarquia. Muitos acreditam que ostentar é uma demonstração de poder. Mas observe com atenção a dinâmica por trás desse comportamento. Quem está se exibindo busca aprovação. Quem observa possui o poder de julgar. Quando você se vangloria, está implicitamente pedindo uma avaliação. Está entregando aos outros a autoridade para decidir se aquilo é impressionante ou não. É como apresentar uma candidatura e aguardar um veredito. Nesse momento, você deixa de ocupar a posição de força e passa a depender da opinião de quem assiste. Ao tentar impressionar todo mundo, você entrega seu poder exatamente para aqueles que o observam. Sem perceber, transforma a aprovação coletiva em uma necessidade e passa a viver em função dela. Quando recebe elogios, sente-se invencível. Quando é ignorado, questiona o próprio valor. Quando é criticado, perde a estabilidade emocional. Nesse ponto, sua paz deixa de ser sua e passa a depender da reação de pessoas que talvez nem mereçam sua consideração. Isso não é força, não é liderança, é dependência emocional disfarçada de confiança. O indivíduo verdadeiramente forte não necessita de aplausos para validar suas escolhas. O predador não consulta o rebanho antes de agir. Ele simplesmente segue seu caminho. A opinião daqueles que observam de fora não altera sua natureza nem interfere em sua direção. É justamente essa independência psicológica que separa quem domina a si mesmo de quem vive preso à aprovação externa. Se deseja se tornar mentalmente inabalável, precisa quebrar essa corrente. Precisa dispensar a necessidade de audiência. Chegar a um ponto em que sua própria consciência seja suficiente para avaliar seus resultados. Você sabe quando acertou. Você sabe quando falhou. Isso basta. No instante em que procura olhares para confirmar seu valor, entrega novamente o controle da sua vida para terceiros. Foi exatamente por isso que tantos estrategistas alertaram sobre a volatilidade da opinião popular. A multidão é imprevisível. Hoje celebra, amanhã condena. Hoje exalta, amanhã esquece. Construir sua identidade sobre elogios é como erguer uma fortaleza sobre areia movediça. A única base confiável é a disciplina que você cultiva quando ninguém está olhando. Ela permanece firme, mesmo quando os aplausos desaparecem. Quando você abandona a necessidade de ostentar, recupera algo precioso, sua autonomia. Deixa de atuar para uma plateia invisível e volta a conduzir a própria trajetória. E algo curioso acontece. As pessoas deixam de enxergá-lo como entretenimento e começam a percebê-lo como alguém difícil de decifrar. Talvez não compreendam suas intenções, talvez nem concordem com você, mas passam a reconhecer uma presença que não depende delas para existir. E em uma sociedade onde quase todos estão implorando por atenção, aquele que nada exige transmite abundância. Quem não corre atrás de validação demonstra que já possui algo muito mais valioso. Mas entender o problema é apenas metade do caminho. Agora precisamos falar sobre a solução. No universo da estratégia existe um arquétipo extremamente eficiente, o homem cinzento.
Não é o mais forte da sala, nem o mais chamativo. Sua vantagem está em passar despercebido. Ele entra, observa, coleta informações e sai sem deixar marcas. Quando alguém tenta descrevê-lo, encontra dificuldade. Nada nele chama atenção. E justamente por isso, ele opera com liberdade. Aplicar esse princípio à vida significa abandonar a necessidade de ser notado o tempo inteiro. Enquanto muitos se vestem de cores vibrantes para atrair olhares, o homem cinzento prefere a neutralidade. Ele não desperta competição desnecessária, não provoca inveja gratuita e não convida pessoas a fiscalizarem cada passo que dá. Sua discrição funciona como uma camada extra de proteção. Por fora, parece comum. Leva uma vida aparentemente simples. Conversa sobre assuntos cotidianos e evita transformar cada conversa em uma apresentação pessoal. Mas por trás dessa aparência discreta, continua evoluindo. Seus recursos aumentam, suas habilidades amadurecem e suas conexões se fortalecem sem alarde. Tudo acontece longe dos refletores. A razão é simples: anonimato gera segurança. Quando as pessoas acreditam que você é apenas mais um, relaxam. Falam mais do que deveriam, revelam intenções, exibem fraquezas e, principalmente, deixam de enxergá-lo como uma ameaça. Como consequência, também deixam de direcionar energia para bloqueá-lo ou combatê-lo. Pense em uma negociação. Quando alguém chega exibindo riqueza, status e sinais de sucesso, imediatamente desperta cautela. O ambiente muda, as barreiras sobem, mas quando surge alguém aparentemente comum, a resistência diminui. A outra parte acredita ter vantagem. Acredita controlar a situação. E é exatamente nesse excesso de confiança que surgem as melhores oportunidades. Ser subestimado pode ser uma das vantagens mais poderosas que existem. Funciona como uma espécie de invisibilidade estratégica. Permite circular por ambientes competitivos sem ativar mecanismos de defesa. Enquanto todos observam os personagens mais barulhentos da sala, você continua avançando sem resistência significativa. Os grupos costumam reagir contra quem se destaca excessivamente. Assim como um organismo combate elementos estranhos, comunidades tendem a rejeitar aquilo que ameaça o equilíbrio estabelecido. Por isso, muitas vezes é mais inteligente integrar-se do que tentar dominar visualmente o ambiente. Enquanto os exibicionistas disputam atenção no centro do palco, o estrategista trabalha silenciosamente nos bastidores. Essa lógica também aparece em muitos ensinamentos clássicos sobre poder. Nem sempre é vantajoso parecer forte antes da hora. Em determinadas situações, aparentar menos do que realmente se é oferece uma vantagem enorme. Isso nos leva a um conceito interessante, a ostentação inversa. Enquanto a maioria tenta ampliar artificialmente sua imagem para parecer mais importante, o estrategista faz o oposto. Ele reduz sua aparência de poder para ocultar seus recursos reais. Quando alguém pergunta sobre seus resultados, ele não sente necessidade de transformar a resposta em espetáculo, porque entende que cada demonstração excessiva atrai consequências previsíveis: inveja, interesse oportunista, curiosidade excessiva e concorrência desnecessária. E quem compreende o valor do silêncio prefere acumular resultados em vez de anunciá-los. Mas imagine uma resposta diferente. Em vez de anunciar resultados extraordinários, você responde com tranquilidade: estamos avançando, mas ainda existem muitos desafios pela frente. Instantaneamente, a percepção muda. As pessoas relaxam, deixam de enxergá-lo como concorrência direta e passam a baixar a guarda. Com uma única escolha de palavras, você preserva sua posição, reduz a atenção indesejada e mantém o controle sobre informações que não precisam ser compartilhadas. Isso não é falsidade. É inteligência estratégica aplicada à comunicação. Grandes estrategistas sempre compreenderam que nem toda verdade precisa ser revelada integralmente. Se você possui força e faz questão de demonstrá-la o tempo inteiro, se transforma em um alvo previsível.
Mas quando possui recursos e escolhe agir com discrição, cria uma vantagem silenciosa. Torna-se difícil de medir, difícil de antecipar e ainda mais difícil de combater. Em muitas situações, parecer menos perigoso do que realmente é, pode ser uma das maiores formas de proteção. Permita que as pessoas te subestimem. Deixe que ofereçam conselhos não solicitados. Deixe que presumam saber mais do que você. Ouça com atenção, sorria quando necessário e evite a necessidade de corrigir cada impressão equivocada. Enquanto elas alimentam a própria vaidade, você preserva a energia para aquilo que realmente importa. O ego busca reconhecimento imediato. A estratégia busca resultado. E então chega o momento decisivo. A promoção acontece. O negócio é fechado. O projeto dá certo. O resultado aparece. E aqueles que construíram uma imagem limitada sobre você são pegos completamente desprevenidos. A diferença entre expectativa e realidade produz um impacto enorme. Enquanto tentam entender como erraram na avaliação, você já avançou para o próximo passo. Existe também um aspecto psicológico mais profundo nessa discussão. Ao longo da história, diferentes culturas perceberam o efeito destrutivo da inveja e deram nomes distintos a esse fenômeno. Independentemente da interpretação adotada, existe um ponto em comum. A atenção negativa constante exerce pressão sobre quem a recebe. Mesmo que você descarte qualquer explicação espiritual, os efeitos emocionais continuam existindo. Quando sente que está sendo observado por pessoas que desejam seu fracasso, sua postura muda. Você se torna mais tenso, mais defensivo, mais preocupado com julgamentos externos. Aos poucos, começa a carregar um peso que antes não existia. Por isso, toda exposição excessiva cobra um preço invisível. Quanto mais pessoas acompanham suas vitórias sem torcer genuinamente por elas, maior tende a ser a carga emocional associada. Basta observar quantas histórias de sucesso acabaram acompanhadas de conflitos, disputas familiares, amizades desfeitas e relacionamentos destruídos. Muitas vezes, o problema não foi apenas o dinheiro ou a fama, mas tudo aquilo que veio junto com eles. A atenção excessiva atrai interesses, expectativas e ressentimentos que antes não existiam. Nem todos celebram sua ascensão da mesma forma que você imagina. Por essa razão, proteger a privacidade é uma forma de preservar a própria paz. Nem toda conquista precisa ser transformada em anúncio público. Nem toda vitória merece ser exibida para centenas de pessoas. Algumas informações pertencem apenas àqueles que realmente participam da sua caminhada. E esse círculo deve ser pequeno, confiável e cuidadosamente escolhido. Se você conquistou algo importante, permita-se desfrutar disso em silêncio. Se alcançou uma meta financeira, aproveite os benefícios sem sentir necessidade de provar nada para ninguém. Quanto menos pessoas souberem dos seus movimentos, menor será a quantidade de opiniões, expectativas e energias direcionadas para eles. A discrição não diminui a conquista. Pelo contrário, ajuda a protegê-la. Existe uma beleza especial naquilo que floresce longe dos holofotes. Uma realização continua tendo valor, mesmo quando ninguém está observando. Na verdade, muitas vezes ela se torna ainda mais significativa, justamente porque não depende da aprovação externa para existir. O verdadeiro sucesso não precisa ser exibido para ser real. E então, chegamos ao benefício mais importante de todos. Quando você abandona a necessidade de impressionar para de buscar validação e aprende a caminhar em silêncio, conquista algo que nenhuma quantia de dinheiro consegue comprar: autonomia interior. Você deixa de depender das reações do mundo para definir seu estado emocional. Nesse momento, sua força deixa de vir dos aplausos. Sua confiança deixa de oscilar conforme os comentários. Sua identidade deixa de ser moldada pelas expectativas dos outros. Você passa a agir porque acredita no próprio caminho, não porque deseja reconhecimento. Essa é uma das formas mais elevadas de liberdade que alguém pode experimentar.
Quando as opiniões externas perdem o poder de controlar suas emoções, a pressão social deixa de ditar suas escolhas. As disputas por status passam a parecer distantes. As competições por aprovação deixam de fazer sentido. Enquanto muitos continuam correndo atrás de símbolos de prestígio para impressionar pessoas que mal conhecem. Você observa tudo com outra perspectiva, e é justamente aí que surge uma sensação rara nos tempos atuais. A sensação de estar em paz consigo mesmo. Enquanto muitos vivem presos a comparações intermináveis, você segue construindo sua trajetória sem necessidade de aplausos, sem necessidade de provar, sem necessidade de competir, apenas avançando. E essa tranquilidade silenciosa vale mais do que qualquer demonstração pública de sucesso. Era exatamente esse tipo de força que os grandes estrategistas valorizavam. Não apenas a capacidade de liderar os outros, mas principalmente a capacidade de governar a si mesmo. A verdadeira fortaleza nasce quando você aprende a depender daquilo que está sob seu controle. A aprovação das pessoas depende delas. A reputação muda conforme o humor da multidão. Já sua disciplina, sua postura e seu silêncio pertencem exclusivamente a você. Quando recupera esse controle, algo muda profundamente. Você deixa de interpretar um papel criado pelas expectativas alheias. Não é mais o inteligente da turma, o bem-sucedido do grupo ou o personagem que todos aprenderam a enxergar. Você passa a assumir a direção da própria história. E existe uma diferença enorme entre quem aparece na cena e quem conduz toda a narrativa. O diretor raramente está sob os refletores, mas é ele quem determina o rumo de tudo. Por isso, abandone a necessidade de disputar atenção. Deixe que os exibicionistas busquem aplausos. Deixe que os vaidosos façam espetáculo. Deixe que os que dependem de reconhecimento continuem competindo por alguns segundos de destaque. Enquanto isso, concentre-se em construir algo que não precise de audiência para existir. Experimente uma prática simples. Da próxima vez que alcançar uma conquista importante e sentir aquela vontade imediata de contar para alguém, resista. Não procure validação. Não transforme a vitória em anúncio. Guarde-a. Permita que essa energia permaneça dentro de você. No começo será desconfortável. Você sentirá a necessidade de compartilhar. Sentirá vontade de revelar ao mundo o que conseguiu. Mas permaneça em silêncio. Observe o que acontece quando essa satisfação não é despejada para fora. Ela começa a se acumular. Transforma-se em confiança. Transforma-se em presença. Em vez de gastar essa energia buscando aprovação, você a converte em combustível para os próximos passos. É como carregar uma bateria poderosa que ninguém sabe que existe. Durma com seus projetos em segredo. Caminhe sabendo de algo que pertence apenas a você. Poucas coisas fortalecem tanto uma pessoa quanto a certeza silenciosa dos próprios resultados. Aos poucos, isso muda sua postura, sua forma de falar e até a maneira como ocupa os espaços. As pessoas percebem algo diferente, mesmo sem saber explicar o quê. Elas começam a sentir uma segurança que não depende de palavras. Perguntam-se o que você sabe, o que está construindo ou por que parece tão tranquilo. E a resposta é simples. Você já não depende da confirmação delas. Você sabe quem é. E isso basta. Esse é um território que poucas pessoas alcançam. É um lugar silencioso, muitas vezes solitário, mas extremamente real. A maioria prefere distrações rápidas, recompensas instantâneas e reconhecimento superficial. Poucos estão dispostos a encarar a própria mente e construir uma base sólida longe dos holofotes. Se você chegou até esse entendimento, já percebeu algo importante. O verdadeiro jogo nunca foi sobre chamar mais atenção do que os outros. Nunca foi sobre parecer maior, mais rico ou mais admirado. O verdadeiro jogo sempre foi desenvolver uma força que continue existindo mesmo quando ninguém está olhando. Antes de encerrar, reflita sobre uma pergunta desconfortável. Se todas as imagens que você projetou desaparecessem hoje, o que permaneceria?
Se ninguém pudesse ver suas conquistas, sua aparência ou seu status, você ainda sentiria orgulho da pessoa que se tornou? Essa é uma questão que poucos têm coragem de responder honestamente. Muitas pessoas passam a vida inteira construindo vitrines para serem admiradas. Investem energia na aparência da força, mas negligenciam a construção da força real. E quando as dificuldades surgem, descobrem que a imagem impressionava, mas não sustentava. O exterior parecia sólido, o interior não. Talvez o primeiro passo seja simples. Pare de transformar cada conquista em notícia. Pare de anunciar cada avanço. Permita-se viver algumas vitórias apenas para você. Faça do silêncio uma escolha consciente. Não como sinal de medo, mas como demonstração de maturidade. E se esta reflexão fez sentido para você, leve consigo uma ideia central. A maior proteção não está em convencer o mundo de quem você é. Está em saber exatamente quem você é, mesmo quando o mundo não está olhando. Porque no final, aquilo que foi construído para impressionar desaparece, mas aquilo que foi construído em silêncio permanece.